Boa noite, queridíssimos! Eu sou a professora Ana Paula, criadora do curso Enem Meta 1000 e Além, com grandes objetivos. Objetivos de te levar não só para uma redação de concurso, mas além, para que você possa escrever com fluência sobre qualquer assunto. Eu penso no curso de Direito em específico e eu vou te ajudar não só a entrar no curso de Direito, mas com prazer, com tranquilidade, depois que você vencer esse obstáculo, você conseguir fazer todos os trabalhos, escrever com fluência, escrever bem, de uma forma leve, de uma forma prazerosa, tranquila. E o meu curso de redação, ele te oferece isso, porque o direito é uma carreira na qual você vai ter que usar todas as suas habilidades argumentativas. Então, o conteúdo que você aprendeu, que você buscou no período do vestibular para fazer o Enem e outros vestibulares por aí, para essa carreira específica, para o direito, que tem tanta concorrência. Esse curso, ele requer não aquela redação apenas para passar o domínio, e eu posso te ajudar nisso, porque o tempo todo você vai trabalhar exatamente com o quê? Com argumentação. Todos os seus trabalhos. E imagina, passou o vestibular e você esqueceu como é que faz um texto dissertativo argumentativo. O meu curso é Redação Meta 1000 e Além. E para você do curso de Direito, eu tenho muitos anos de magistério. Eu amo ensinar redação. Eu acho assim fantástico, prazeroso, agradável. Eu gosto de ver o crescimento dos meus alunos. E eu farei o mesmo com vocês, se vocês vierem comigo. Curso de Direito, a redação Meta 1000 e Além vai te dar um suporte que você nunca imaginou. Por quê? Porque no momento daquela sua dissertação mais avançada, em todos os seus trabalhos, que não são apenas regrinhas de redação para passar no vestibular, você vai contar comigo, porque o meu curso, ele deseja, ele quer, ele faz isso, além, além, além. Beleza? Na aula de hoje, eu vou falar sobre uma introdução perfeita. Introdução assim, que você nunca pensou em fazer e muito menos esquecer. É introdução para qualquer coisa. Ô Duda, tudo bom, meu amor? Depois essa live vai ficar gravada, já tem um canal de YouTube, já tá tudo aí sincronizado. Tô fazendo a gravação aqui para depois compartilhar, querida. Um beijo. Tô falando de introdução e você aprendeu bastante aí comigo. O tempo que você foi minha aluna, se não me engano, aprendeu direitinho, não foi? Então, introdução, pessoal, é o quê? É o cartão de visitas. Beijo, Duda. É cartão de visitas. Eu quero nessa live de hoje, depois eu vou deixar o material compartilhado, pensar para qualquer redação, não apenas no Enem. O modelo que eu gosto de ensinar, ele passa por 3 partes, que servirá
para qualquer texto dissertativo argumentativo. Então vem aqui comigo e foco. Em qualquer concurso da tua vida, seja FUVEST, PUC, concursos variados, para a Polícia Federal, para redação do Enem, de qualquer instituição, redação, se o gênero é dissertativo argumentativo, o que se deseja? Que você defenda um ponto de vista, que você tenha argumentos para isso, que você demonstre que sabe defender seu ponto de vista, que ele apareça na sua introdução e que venha em conjunto o quê? Uma contextualização. Isso daí serve, fala, Gil, isso serve para qualquer redação de concurso, não importa qual redação. O momento de leitura, o momento que foi dito, gênero dissertativo argumentativo, você vai pensar numa defesa de tese, num posicionamento sobre a questão apresentada. Existem várias possibilidades de você iniciar um texto. Tem introdução, por enumeração, por conceituação, por comparação, são várias. Mas como o meu curso é além, eu vou te dar aqui uma dica. Faça uma contextualização que demonstre ao corretor que você tem bagagem, que você sabe fazer uma relação contextual em relação ao tema solicitado. Veja bem, contexto não é tema. Contexto é o que você traz, é o além, é o momento que você está ali colocando para o corretor que você estudou a estrutura. E uma introdução, eu devo ver a tese, mas não imediatamente. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou contextualizar. Daqui a pouco eu vou te dar exemplos. Na sequência, eu irei observar qual é a frase temática, qual é a proposta. E na sequência, aí sim, eu irei apresentar a minha tese. Então vem comigo, você que vai fazer concurso para qualquer lugar. 3 itens um examinador busca na sua redação. Quais são? Primeiro, um contexto. Segundo, uma frase temática. Terceiro, a sua tese. Então, contexto, tema e tese. Eu vou deixar depois tudo bonitinho para vocês e na minha gravação que eu farei no YouTube, no meu canal, vai estar todo ele com tela compartilhada, porque é redação Enem Meta 1000 e além. E você, candidato de direito, vem comigo aqui, porque as vagas são muitas, mas eu posso te ajudar para vida, Pois bem, o que vem a ser uma contextualização? É o momento que você introduz um assunto de forma geral. Ana Paula, eu posso fazer isso como? Me ajuda aí, me fala de que maneira, como que eu posso fazer isso? Ora, você pode usar uma alusão histórica. Se o tema, sei lá, sobre políticas de cotas, se o tema diz respeito a estigmas mentais, ou como foi agora de 2021, a questão aí da invisibilidade e registro civil, você vai pensar, seja numa alusão histórica, seja num livro, seja num filme,
numa lei que possa, de uma forma adequada, apresentar, fazer com que o examinador relacione esse contexto com o tema. Deu para entender? Ana Paula, mas se o modelo for PUC, por exemplo, se o modelo for o UERJ, ora, a UERJ, ela trabalha com obras literárias. Eu vou fazer depois uma live específica sobre isso. Mas de uma forma geral, seja o vestibular que for, iniciar contextualizando, fazendo uso de leis, fazendo uso de literatura, de filmes, de uma letra de música, de uma série, de um pensamento. Isso é muito rico. Isso tira você daquela montoeira de gente e use a sua criatividade. Ah, Ana Paula, mas eu vi que tem introduções com perguntas. Sim, eu acho assim uma possibilidade imensa de uma nota baixa. Existe? Existe. É o que eu quero que você aprenda? Não. Não use perguntas. Use uma contextualização que indique seu cabedal de conhecimentos. Leis, filmes, músicas, quadros, séries, pensamento, sociologia, filosofia, enfim. Maravilha? Pois bem, na sequência disso, é o momento de você colocar o quê? A frase temática em qualquer redação que você faça. Será dada uma proposta. Fique esperto com essa proposta. Grifa ali as palavrinhas-chave e na sequência coloque o quê? O tema, apresente ao corretor esse assunto. Entendeu? Então, assim, como foi agora? Invisibilidade e registro civil. Foi agora o tema de 2021. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ora, essas palavras-chave, depois que você contextualizou, elas serão obrigatórias. Você tem que apresentar ao corretor, na sua introdução, vamos lá, contextualizou, maravilha. Na sequência, você está apresentando o quê? A sua frase temática. E a frase temática, ela não é inventada. A frase temática está ali na proposta para que você possa ver. Deu para entender? É introdução para qualquer redação, pessoal. Vem comigo aqui. É sucesso total. E são 3 itens. Falei da contextualização. Só para o Enem? Não, para qualquer prova que você fizer na vida. E os candidatos de direito precisarão argumentar o tempo todo. E argumenta-se com repertórios. Isso é que incorpora aí o seu texto, que deixa rico, que traz sorriso em quem está corrigindo. Entendeu? Contextualizou. Na sequência, que é a segunda palavrinha que eu estou ensinando aqui para uma introdução fabulosa. Você vai para quê? Você vai para a frase temática. Vamos dizer assim, a democratização do cinema no Brasil foi tema do Enem 2019. No momento desse segundo período, você tem que fazer o quê? Você tem que grifar essas palavrinhas após ter feito um planejamento, mas eu vou fazer uma aula só de planejamento. Hoje é introdução, introdução, introdução. E vem comigo, porque é sucesso. Vamos? Então,
grifa essas palavrinhas. Na sequência, você vai colocar ali a frase temática dizendo para o corretor que você entendeu. Acabou, Ana Paula? Deus me livre, mas não pode. Por que não pode? Porque introdução, a cereja do bolo da introdução é a tese. É um momento em que você demonstra ao corretor que você vai defender um ponto de vista. Fala, Paulinho! Você vai defender um ponto de vista. É o seu posicionamento em qualquer texto dissertativo argumentativo, em qualquer concurso do país. Você, na introdução, tem que deixar clara a tese e em que ela consiste, no seu posicionamento. Ora, a questão do acesso, da democratização do acesso ao cinema no Brasil, não é um problema. Na tese, que vai estar no seu terceiro período, você vai dizer o quê? Vai dizer quais são os motivos disso. É a sua posição. Vamos lá, estou conversando aqui. Caramba, nem todo mundo tem acesso ao cinema. Quando você fala, mas não tem acesso ao cinema, por quê? Porque isso é tese. E todo corretor procura isso daí na sua redação. Entenderam? E deixa eu falar aqui uma coisinha, porque vai ficar gravado, alguns estão começando. Não tenha vergonha não. Poxa, você falou a palavra período. O que é isso? O parágrafo, eu estou no primeiro parágrafo. A aula hoje é sobre introdução. Introdução, nela eu vou encontrar o seu posicionamento sobre um determinado assunto. Maravilha! Esse parágrafo, ele é composto por períodos. Por quê? Você não pode, em texto algum, seja relatório, seja carta, seja no que for, você não pode começar a escrever e não colocar ponto, não. Isso é um tiro no pé, pelo amor de Deus. Então perceba, na introdução você tem 3 períodos. Você faz um assuntozinho, ponto, outro ponto, outro ponto. Vamos associar? A minha introdução eu dividi em 3 partes. Então você tem a contextualização, ponto. Você tem na sequência a frase temática, ponto. E depois a sua tese, que é o assunto principal do seu parágrafo introdutório. Maravilha? Deu para entender? Ana Paula, quantas linhas nessa introdução? Ora, tome muito cuidado com isso, porque qualquer professor de redação, ele quer ver você demonstrando mestria nos seus argumentos. Então você não pode, na sua introdução, colocar 10 linhas. É um horror. Seu texto ele tem que ter estética, proporcionalidade. E de uma maneira geral, a ideia é qual? Você vai colocar na introdução 6 a 7 linhas, mais do que o suficiente para apresentar o assunto, deixando clara a sua tese. Ela tem que aparecer. Eu estou te dando um modelo 1000. Contexto, frase temática, tese, apresentando as 2 causas. Maravilha? Então, 6 a 7 linhas, 3 períodos. Ana Paula, eu coloco o ponto e vou embora, pelo amor de Deus. Você colocará ponto e irá fazer o quê? Você vai
colocar um operador argumentativo, um conector, porque você também é avaliado nessa competência. Deu para entender? Então, assim, você diz que a Constituição Federal garante no seu artigo 5º o acesso ao lazer para todos os brasileiros. Ponto. Contexto. Eu estou mostrando para o meu corretor que eu conheço lei. E agora eu vou associar essa lei da nossa Constituição Federal de 1988, Constituição Cidadã, que serve para qualquer redação, tá? Não sabe repertório, vai na Constituição. Ponto. Agora eu vou entrar na minha frase temática. Ao contrário, diferentemente, entretanto, percebe? Eu usei aí um conector para dizer que essa afirmação do que é positivo não está acontecendo, já que tantos cidadãos não têm acesso democrático ao cinema. Eu estou na segunda partezinha. Essa segunda parte, frase temática. Fechei a frase temática, dizendo que, ao contrário da Constituição, isso não acontece. Na sequência, o que eu vou colocar? Minha tese. Minha tese. É como se eu estivesse batendo papo aqui, tô batendo papo com o Paulinho, tô batendo papo com o Gil, passou aqui a Duda, bonitinha. Poxa, isso não acontece, pois eu vou apresentar as duas causas. Introdução perfeita para qualquer concurso. Toda conectada. 6, 7 linhas. Eu tenho que manter a estética. Eu tenho que manter a proporcionalidade. Maravilha? Introdução nota 1000. Farei agora aqui com vocês uma leitura rápida de uma introdução. Se vocês pesquisarem qualquer redação, porque o INEP ele disponibiliza, a PUC disponibiliza redações que foram um sucesso, FUVEST, UERJ. Se você for fazer uma pesquisa, todas apresentam essa estrutura que eu considero assim fabulosa. Somente para quê? Para você ficar tranquilo, para você treinar. Leitura essencial. Ninguém escreve bem se não fizer leituras. E eu sempre digo aos meus alunos, temos que ler o que é fabuloso. E o que é fabuloso? Ora, essas redações que tiraram 1000, e você vai ver que esse estudo que eu já faço há muito tempo, eu comprovo o porquê que eu optei por esse tipo de estrutura na introdução, que é o tema da minha live de hoje. Estrutura com contextualização, que pode ser o que você tiver de bagagem cultural que ninguém tira. Uma lei, usei agora a Constituição Federal, uma série, um filme, um livro. Na sequência, você vai colocar a frase temática e logo depois sua tese. Todo mundo que tirou 1000 faz igualzinho. Eu vou fazer uma leitura rapidinha, depois esse material vai estar disponibilizado. É interessante sempre que você grife. No momento que você grifar, você vai ver que vai encontrar direitinho esse caminho maravilhoso que eu estou apresentando para você nesse momento. Maravilha? Vamos dar uma olhadinha aqui numa redação que foi uma introdução sobre esse mesmo assunto, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha aqui comigo. No primeiro momento, o candidato nota 1000, todas as redações estão disponíveis no INEP. Eu havia dito, use a ferramenta, pesquise, isso é maravilhoso. Não fique apenas tendo como base aquilo, vá no 1000. Minha vida é 1000, eu só penso em 1000 e nós somos 1000 e além. Seguiu, aqui
nesse exemplo sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, o candidato, ele utilizou um filme, A Invenção de Hugo Cabret. Perceba, ele começou a redação falando isso daí. A invenção no longa, ganhador do Oscar, tarará, e ele vai falando. Narra-se o cotidiano de um jovem garoto, tá? E apesar das precárias condições, frequenta clandestinamente uma sala de cinema. Depois eu vou colocar na descrição. Vocês perceberam? Ele não falou ainda a palavra democratização, mas ele utilizou um repertório que, com certeza, se o menino frequenta, apesar de órfão, essa sala de cinema, olha como é que ele está ligando a frase temática. No segundo momento, ele vai falar o quê? Ele contextualizou e ele vai dizer, tal obra fictícia, olha a ideia do conector que eu te falei. Ele não começou do nada, ele já fez uma relação com o período anterior. Tal obra fictícia, aí ele vai falar sobre a exposição, os benefícios do cinema, etc. Mas ele vai dizer que aqui, para o nosso momento, isso é 2019, se afasta da realidade. Não é todo mundo, não é um acesso democrático para todos. Ele citou e ele diz assim, também expõe os benefícios da ida, tarará, valoriza a questão do cinema e denuncia a desigualdade do acesso à arte, como ocorre no Brasil contemporâneo. Você pegou a ideia? Porque isso vai ficar gravado. Isso serve para qualquer assunto. Ele falou de um filme. Você poderia falar de uma série, você poderia falar da lei, você poderia falar da música, você poderia o que você quiser, porque a ideia é bagagem cultural. Eu sou a favor da bagagem, para tudo. E na defesa de um ponto de vista, quando você faz analogias, nossa, aí é Milka. É tudo de bom. Ele citou a obra cinematográfica, na sequência ele veio falando que há um distanciamento aqui na nossa realidade. E é um momento que ele vai às palavras-chave, que ele vai falar de democratização. Aqui não temos isso em relação ao cinema. Maravilha! E o que vem pela frente? A tese. O que ele coloca aqui? Ele diz que é importante analisar quais são os fatos. E ele vai colocar aqui dois problemas, é o posicionamento. Olha, isso não acontece. Isso é tese, tá? É a sua posição para qualquer concurso, é assim mesmo que funciona. O que você vai falar? Então, isso acontece em virtude de quê? Os altos custos, além da falta de mobilização cidadã em prol da igualdade de ida. São duas causas. Isso é a tese. Ficou lindo, ele ganhou 1.000 e você vai ganhar também. Você vai ganhar em tudo que você fizer, treinar pra caramba, ler e ler. Porque isso daí é tudo. Leitura, entendeu? Então, eu vou depois deixar isso aqui na descrição. A live de hoje foi uma introdução perfeita. Eu fiz a abordagem que você tem, porque você tem uma montoeira de possibilidades de começar a introdução. Tenho desconfianças, a introdução com interrogação. Eu acho que pode dar muito errado. Por quê, Ana Paula? Eu vi lá no site, eu comprovo a minha tese. Pode dar errado, porque no momento que você faz uma pergunta e que você não responde essa pergunta argumentativa, isso aí joga o seu texto, seu trabalho no chão. Primeiro argumento. Segundo, você ainda corre um risco de fugir do gênero dissertativo argumentativo
Porque o gênero de muitas perguntas é a crônica. Eu não aconselho. Eu prefiro esse modelo que foi feito. Se você fizer uma pesquisa, todos os anos as redações, todas que tiraram 1000, vão nesse modelo. Eu nunca vi nenhuma com pergunta, fuja disso. Maravilha? Então vem aqui comigo. Primeiro, os 3 itenzinhos para fecharmos aqui. Primeiro item, eu vou contextualizar. Segundo item, a frase temática. Recebeu a prova, você fez a leitura, grifou, você já sabe que no seu segundo período isso tem que aparecer. Maravilha? Maravilha. O que vem no terceiro? No terceiro é a tese, porque redação sem tese, introdução, o corretor quer ver a tese. Queridíssimos, é redação, meta 1000 e além. Eu tenho certeza que com treino, muitas dicas, aulas maravilhosas, nós vamos chegar lá. Eu confio, toda a paz, todo bem. Sou professora Ana Paula, amo minha profissão e vou te ajudar muito, porque a gente vai longe. Valeu? Beijo, queridos. Tchau, tchau.